Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um negócio que parece literalmente um roteiro de filme de Hollywood, mas que é pura realidade. Imagina só esse paradoxo bizarro. De um lado, a gente tem o maior roubo de dados da história recente da indústria de tecnologia. Do outro, está a Apple, uma empresa que é mundialmente famosa por ter um nível de sigilo tão obsessivo que beira a paranoia absoluta. A pergunta que fica é, como é que uma verdadeira fortaleza impenetrável tem os seus segredos mais íntimos espalhados aos quatro ventos pela internet? É exatamente esse quebra-cabeça fascinante que a gente vai desvendar agora. Para começar a entender o tamanho do estrago, guarda esse número, 630 GB. Você pode até pensar, 630 GB é o tamanho do HD do meu videogame, né? Mas espera lá. Quando a gente está falando de texto puro, de plantas de engenharia, planilhas e códigos de sistema, isso é uma quantidade simplesmente astronômica de informação. Esse é o tamanho exato do pacote de dados que foi jogado na Dark Web lá no dia 22 de junho de 2026. Um despejo de informações que expôs os segredos mais bem guardados das gigantes tech com uma ironia bem amarga no meio disso tudo. A porta de entrada para os hackers não foi a sede blindada dessas empresas, mas sim uma portinha lateral na cadeia de suprimentos que ninguém estava vigiando direito. Mas antes da gente abrir essa caixa de Pandora, eu tenho um recado muito importante. Este é um conteúdo exclusivo produzido pelo site de tecnologia targethd.net do Eduardo Moreira. Então eu já convido você a acompanhar este vídeo até o final. Se você curtir o que vai ver aqui, por favor, inscreva-se no canal, deixa aquele like para ajudar a impulsionar o nosso conteúdo, clica na sineta para receber as notificações de vídeos novos e compartilha com seus parentes e amigos que curtem tecnologia. Isso dá uma força gigantesca para o nosso trabalho. Então, o nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho real desse vazamento. Depois, vamos abrir o cofre e ver o que exatamente foi roubado. Em seguida, vamos dar uma olhada na famosa paranoia da Apple e no que a gente chama de teatro do iPhone. E para fechar, vamos descobrir quem é o elo mais fraco dessa corrente toda. Vamos nessa? Ponto número 1. O maior vazamento da história. E para ser sincero, usar a palavra vazamento chega a ser meio suave, viu? Porque isso não foi um arquivo que alguém mandou por engano no e-mail. A gente está falando de uma invasão cibernética cirúrgica, totalmente silenciosa, contra a Tata Electronics, que é uma gigante na fabricação de eletrônicos lá na Índia. O que aconteceu foi que um cartel de ransomware chamado WorldLeaks conseguiu se infiltrar nos sistemas da Tata. E o que é mais assustador nessa história toda não é só o fato de terem entrado, mas o tempo que eles ficaram lá. Cara, os caras ficaram semanas lá dentro, semanas! Eles ficaram navegando pelos servidores, mapeando as pastas mais valiosas e puxando dados sem parar, e nenhum alarme crítico tocou. E sabe qual é a maior ironia? A própria Tata relatou que durante todo esse tempo, a fábrica continuou operando normalmente. As esteiras não pararam, as luzes não piscaram, o negócio seguiu fluindo. Enquanto isso, no mundo digital, o cofre estava sendo completamente limpo pelos hackers. Isso, claro, nos leva àquela pergunta de $1 milhão, ou no caso da Apple e da Tesla, a pergunta de bilhões de dólares. O que exatamente os hackers levaram? O que é que tinha dentro desses 630 gigabytes que fez muito executivo lá no Vale do Silício precisar de calmante para dormir? Bora dar uma olhada na lista de compras do WorldLeaks. Presta atenção nisso. Estamos falando de mais de 200 mil arquivos corporativos. O pacote inclui especificações de fabricação ultraconfidenciais e padrões de placas de circuito da Apple. Mas não parou por aí. Os desenhos de engenharia completinhos do projeto Highland da Tesla, que é basicamente a nova geração do Model 3, também estavam no meio. Além de toneladas de logs de sistemas e comunicações internas. Agora foca esse último item da lista, porque é ele que causa calafrios de verdade na área de segurança. Certificados criptográficos e chaves ativas. Pessoal, isso não é só um mapa da mina, é a chave mestra do castelo. Ter essas chaves ativas significa que os atacantes poderiam, teoricamente, continuar entrando no sistema como se fossem funcionários legítimos, muito tempo depois da invasão original ter sido descoberta. É um desastre total. E os detalhes técnicos que acabaram vazando são de cair o queixo. Para vocês terem uma ideia, os documentos revelaram até as entranhas do futuro processador da Apple, o A20 Pro, que tem o codinome Borneo. O vazamento mostrou que a Apple teve que redesenhar totalmente a embalagem desse chip para os futuros iPhones 18 Pro. Eles estão abandonando aquele empilhamento vertical clássico e mudando a memória para um layout lado a lado. E por que isso importa? Porque isso resolve aquele problema chato de superaquecimento dos aparelhos. E de quebra, eles pularam para uma interface de 96 bits. Na prática, a largura de banda fica 50% mais rápida. A gente está falando de segredos industriais absurdos, projetos para o futuro, servidos de bandeja para quem quisesse ver na internet.
Mas a gente precisa fazer uma pausa no entusiasmo tecnológico aqui, porque tem um lado humano muito pesado nessa história. Quando a gente fala de vazamento de dados corporativos, é fácil focar só nos chips superpotentes e nos carros elétricos. Só que junto com todos esses segredos de bilhões da Apple e da Tesla, os hackers também rasparam cópias de passaportes e informações pessoais de funcionários comuns da linha de montagem da Tata. Pessoas normais que só entregaram os documentos no RH para conseguir um emprego na fábrica e agora têm as suas identidades rodando livremente pela Dark Web. É o custo humano invisível que sempre sobra para o trabalhador inocente quando a segurança corporativa falha. E é exatamente aí que entra a maior ironia de toda essa confusão. Porque um vazamento desse tamanho, dessa magnitude, foi acontecer justo com a empresa que é, sem dúvida nenhuma, a mais obcecada por segredos em todo o planeta Terra. Vamos para o nosso terceiro ponto, a paranoia da Apple. Só para contextualizar, a Apple tem um grupo chamado Equipe de Segurança de Novos Produtos. Para eles, um novo iPhone não é só um lançamento comercial. É tratado como um verdadeiro segredo de Estado. O choque de realidade que a gente vê aqui é brutal. De um lado, você tem regras internas insanas dentro da sede da Apple e nas fábricas deles. Do outro, você tem a realidade nua e crua da cadeia de suprimentos global, onde um computador terceirizado mal configurado acaba virando a porta da frente escancarada para os hackers. Olha o nível cinematográfico da segurança física que a Apple exige. As empresas parceiras são terminantemente proibidas de coletar dados biométricos de qualquer executivo da Apple que visite a fábrica. Todo trabalhador da linha de montagem passa por uma checagem rigorosa de antecedentes criminais. Imagina isso. Se uma peça de um produto não lançado ficar um tempinho a mais do que deveria numa estação de teste, alarmes de verdade disparam no meio da fábrica. Protótipos só podem ser transportados em contêineres totalmente opacos, cheios de selos de segurança. O lixo da fábrica tem que ser ensacado em sacos transparentes para ninguém roubar a peça e todo mundo passa por detector de metal. E nos computadores, arquivos 3D têm marcas d'água invisíveis e padrões de barras de cores no fundo da tela que servem só para uma coisa. Se alguém for espertinho e tirar uma foto da tela com celular, a Apple descobre exatamente quem foi, em qual computador e a que horas. É coisa de maluco. Mas você acha que acaba na segurança física? Que nada. A obsessão deles vai muito além e cria quase que uma realidade paralela. É o que a gente está chamando aqui de o teatro do iPhone. Lá dentro de Cupertino, o desenvolvimento de um iPhone não é um segredo industrial. A galera diz que é tratado como um segredo nuclear. E muito desse trauma coletivo da Apple vem de um episódio muito famoso lá atrás, quando o engenheiro esqueceu um protótipo do iPhone 4 no balcão de um bar e um blog de tecnologia acabou comprando o aparelho. A Apple nunca superou isso. Desde aquele dia, a guerra deles contra vazamento subiu para um patamar que é quase cômico. Para enganar não só a imprensa, mas os próprios fornecedores e até funcionários de outros setores, a Apple simplesmente inventa mentiras operacionais o tempo todo. Lembra da Dynamic Island, aquele entalhe em forma de pílula na tela do iPhone 14 Pro? Para ninguém descobrir aquilo antes da hora, a Apple programou o site e os esquemas oficiais para mostrarem designs antigos. Eles chegaram a vazar de propósito um nome falso chamando o aparelho de iPhone 14 Max só para a imprensa ficar falando disso, enquanto os engenheiros reais terminavam a interface de software verdadeira para esconder as câmeras. Cara, é pura desinformação nível KGB na Guerra Fria. E fisicamente a coisa fica mais engraçada ainda. Para testar como o aparelho vai ser montado na fábrica, sem mostrar o visual real do celular para os operários, eles criam verdadeiros protótipos Frankenstein. Nesse vazamento de agora, apareceram vídeos de caixas na fábrica com o chassi de um iPhone 17 Pro, mas com um módulo de câmeras gigante de um iPad M4 Pro colado na parte de trás. É uma aberração física feita de propósito para despistar os trabalhadores. Eles chegam a criar salas de teste cenográficas nas fábricas para simular como o celular vai funcionar numa casa. É muito dinheiro gasto produzindo mentiras de altíssima qualidade. Então, diante de tudo isso, a gente chega na grande pergunta. Se a Apple é essa mistura de CIA com um estúdio de Hollywood, se eles gastam milhões montando armadilhas de filme de espião, pagando guarda, colocando detector de metal e criando software de mentira, como é humanamente possível que eles tenham perdido 630 gigabytes de segredos reais para um grupo criminoso de ransomware? Onde é que toda essa mágica falhou? A resposta está no nosso quinto e último ponto, o elo mais fraco. Porque a dura realidade do mundo digital de hoje é uma só. Não importa a altura dos muros do seu castelo, não adianta nada blindar sua porta se você entrega a chave do cofre para um vizinho que costuma dormir com a janela aberta.
Acontece que a geopolítica de fabricação no mundo mudou muito rápido. As gigantes de tecnologia estão tirando os ovos da mesma cesta e transferindo a produção em massa para a Índia, buscando novas parcerias para não depender de um país só. E a Tata Electronics virou uma superestrela nessa nova era. O problema é que essa expansão econômica acelerada traz vulnerabilidades cibernéticas gigantescas. A partir do momento em que a Apple manda um arquivo confidencial para um fornecedor na Ásia, esses dados vão morar nos servidores desse fornecedor. A segurança da Apple passa a ser exatamente igual à segurança daquele servidor distante. E aí a gente esbarra nesse número aqui, 52,6%. Isso aqui é um alerta vermelho piscando na cara da indústria global. Dados de segurança mostraram que mais da metade das empresas indianas avaliadas nessa cadeia de fornecimento já sofreram pelo menos uma violação através de terceiros. Mais da metade. Basicamente é jogar uma moeda para cima. A ameaça na região é muito mais pesada do que as gigantes do Vale do Silício queriam admitir. E se a gente for olhar no detalhe como essas invasões acontecem, o cenário fica claríssimo. Desses ataques todos, 62,5% começam através de empresas de TI terceirizadas ou provedores de serviços de rede locais. A sacada dos hackers é muito inteligente. Eles não atacam a linha de montagem industrial diretamente. Eles atacam a empresa menor que presta suporte de TI para a fábrica. Esse provedor vira uma porta dos fundos silenciosa, que permite aos hackers contornar todos os guardas e detectores de metal bilionários da Apple. E como eles entram nessa porta dos fundos? Com coisas incrivelmente simples e mundanas. Sabe aquela preguiça de atualizar o sistema? Pois é, redes com sistemas operacionais antigos, sem os patches de correção. Certificados de segurança que já expiraram, mas alguém na TI esqueceu ativado lá no servidor. Sem falar no typo squatting, que é quando o hacker cria um site falso com um nome quase igual ao da empresa, só para enganar funcionário desatento por e-mail. É pura e simples falta de higiene cibernética básica no fornecedor do fornecedor. Foi só essa brecha boba, essa falta de atualização de rotina, que estendeu o tapete vermelho para um grupo criminoso entrar e levar os segredos do próximo iPhone. O mundo digital é bizarro e fascinante ao mesmo tempo, não é mesmo? E para a gente continuar desvendando juntos os bastidores e esses grandes mistérios da tecnologia global, lembra do nosso combinado lá do início. Quem gostou do vídeo e dessa análise de hoje, por favor, deixa aquele like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. O seu engajamento é o combustível que faz a nossa comunidade crescer e que permite a gente trazer mais análises detalhadas como essa. E para encerrar o nosso papo de hoje, eu deixo vocês com uma provocação. A Apple gasta uma fortuna obscena para construir celulares de mentira, para esconder funcionário em sala cenográfica, coloca marca d'água invisível em arquivo de computador, só para ver tudo isso ir pro ralo porque um servidor do outro lado do mundo precisava de uma atualização no Windows. No mundo que está 100% interconectado, a sua segurança é sempre do tamanho do seu parceiro mais descuidado. Então, a reflexão que fica é, na sua empresa, no seu trabalho ou até na sua vida pessoal, nas mãos de quem estão os seus dados neste exato momento. Pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.